Bom, pessoal, começando os exercícios de aprendizagem aqui, esse primeiro exercício ele pede para calcular o NOx de cada elemento. Então, você vem aqui e faz o seguinte, olha, o hidrogênio é um elemento que tem NOx mais 1, porque é um elemento da família 1A na tabela periódica. O oxigênio já é um elemento que tem NOx menos 2, é um elemento da família 6A. O nitrogênio, nesse caso aqui, ele vai ter um NOx variável, então eu vou chamar ele de X. Então, como você vai fazer a conta? Você vai contar aqui, ó, quantos hidrogênios tem? Um hidrogênio. Então, você vai fazer assim, ó, uma vez mais um, dá mais um. Quantos nitrogênio, N, tem? Um. Então, você faz uma vez X, X. Você conta quantos oxigênios tem, ó. 3 vezes 3 oxigênio, 3 vezes menos 2, menos 6. A soma desses NOx tem que dar o quê? Zero. Então, você vem e faz aqui, olha. Mais 1 com menos 6 dá menos 5, que é igual a zero. Passa o menos 5 para depois da igualdade, vai ficar o quê? Mais 5. Ou seja, descobri todos os NOx, né? Eu sei agora qual que é o NOx do hidrogênio, eu sei qual que é o NOx do nitrogênio e eu sei qual que é o NOx do oxigênio, né? Então, qual que é o NOx do hidrogênio? O hidrogênio tem NOx mais 1, o nitrogênio aqui tem NOx mais 5 e o oxigênio tem NOx menos 2. Ok? Tranquilo nisso aí? O elemento do centro, pessoal, todas as vezes que você estiver olhando NOx de elemento, você vai perceber que o elemento do centro sempre vai ter um NOx variável. Consequência de você ter um NOx variável é que você vai ter que calcular ele usando esse processo. Por exemplo, aqui, ó, hidrogênio, a gente já sabe que hidrogênio é mais 1, né? Oxigênio é menos 2, ok? Então, esse elemento central aqui, ó, ele pode ter diversos NOx diferentes. Como você calcula ele, então? Então, você pega dois hidrogênios, 2H, como são dois, você vai multiplicar 2 vezes mais 1, mais 2. Enxofre, que é o elemento central, S só tem 1. Então, 1 vezes X, X. Né? Bem-vindo a galera que está entrando aí agora, tá? Estou vendo mensagem que aparecendo que vocês estão entrando agora. Sejam bem-vindos à aula, tá? Está um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Tem 4 oxigênio. 4 vezes menos 2, menos 4. Né? A soma, desculpa, menos 4 não, né, pessoal? Matemática tá... Ó, 4 vezes menos 2, menos 8. A soma tem que dar zero. Então, você faz aqui, ó. Mais 2 com menos 8 dá menos 6. Então, vai ficar x menos 6 igual a zero. Então, eu tenho que x é igual a mais 6. Né? Agora, eu sei qual que é o NOx do hidrogênio, sei qual que é o NOx do enxofre e sei qual que é o NOx do oxigênio, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, o hidrogênio eu sei que é mais 1, o enxofre eu calculei e deu mais 6, e o oxigênio deu menos 2. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta em relação a esses cálculos? Ó, o potássio é um elemento também da mesma família do hidrogênio, tá? Então, o potássio também é da família 1A, tem NOx mais 1. O oxigênio é da família 6A, tem NOx menos 2. E o cromo, que está aqui, ó, cromo, tem NOx X, variável, não sei quanto é. Vou multiplicar, ó. Tem 2 potássio, então 2 vezes mais 1, mais 2. Tem 2 cromos, né? Então 2 vezes X, 2x. Tem 7 oxigênios, 7 vezes menos 2, menos 14. Lembrando que a soma dos NOx é igual a zero. Então, vai ficar assim, ó, 2x mais 2 com menos 14 vai ficar menos 12. Né? Esse menos 12 vai passar para igual, depois da igualdade, vai ficar mais 12. Né? Então, eu vou ter que x é igual a mais 12 dividido por 2, né? Então, x é igual a mais 6.
Agora eu tenho o hidrogênio, desculpa, não tem hidrogênio aqui não. Eu tenho o potássio, né? Potássio, o cromo e o oxigênio. E o NOx deles serão, né? Potássio mais 1, o cromo eu calculei, deu mais 6, e o oxigênio menos 2. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Dúvidas? Perguntas? Não? Então vamos para frente. O próximo exercício, o exercício 2, ele diz assim, ó. Em estações de tratamento de água, é feita a adição de compostos de flúor para prevenir a formação de cáries. Entre os compostos mais utilizados, destaca-se o ácido fluorossilícico, cuja forma molecular corresponde a H2SiF6. O número de oxidação do silício nessa molécula é igual a. Então a gente vem aqui, ó, e faz o seguinte. Deixa eu escrever aqui, ó, H2SiF6. Você sabe que o hidrogênio, né? O hidrogênio é da família 1A, então você já sabe que o NOx dele é mais 1. O flúor é da família 7A, então tem NOx menos 1. E o silício aqui é o que eu quero descobrir, o NOx dele. Então, se você faz 2 vezes mais 1, dá mais 2. Silício só tem 1, então 1 vezes x dá x, né? E o flúor são 6. 6 menos 1, menos 6. A soma disso dá 0, né? Mais 2 com menos 6 vai dar menos 4. Então, x menos 4 é igual a 0. Então, tem que x é igual a mais 4. Como o x é o NOx do silício, então eu sei que o NOx do silício deu mais 4. Letra C. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Duvidinha? Tranquilos, né? Todo mundo caladinho? Não, obrigado, Felipe. Beleza, então. Então vamos para frente, né? O exercício 3 diz assim, ó. Para ríneos, dependendo do íon gerado, quando uma substância se encontra em meio aquoso, há uma classificação diferente para a substância. Considere os compostos H3PO4 e CaOH2 e faça o que se pede. Letra A. Classifique as substâncias em ácido ou base. Porque ele só foi menos 1 e mais 1 na questão 2? Tem uma mensagem aqui, pessoal, perguntando. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Isso aqui por quê, pessoal? Porque o hidrogênio é da família 1A. Então, o NOx dele é mais 1. Né? Lembrando que é assim, ó. Elementos da família 1A tem NOx mais 1. Elementos da família 2A, em geral, é mais 2. Elementos da família 3A, o NOx, é mais 3. Elementos da 4A, o NOx pode ser mais ou menos 4, varia, tá? É variável. Elementos da 5A, em geral, o NOx é menos 3. Elementos da 6A, o NOx é menos 2. E elementos da 7A, o NOx é menos 1. Então, onde que está o hidrogênio, né? O hidrogênio é um elemento da família 1A, né? Então, esse hidrogênio aqui, ó, é um elemento da família 1A. O flúor é um elemento da família 7A. Por isso que o hidrogênio tem NOx mais 1, enquanto que o flúor tem NOx menos 1.
E o silício, como o silício é um elemento da família 4A, então quer dizer que ele tem NOx variável, que pode ir tanto de -4 até +4, ok? E foi justamente o que eu fiz, né? Eu calculei esse NOx para o silício. Beleza, pessoal? Tranquilos? Valeu. Bom, então nesse daqui, ó, o exercício 3 ele pede assim, ó, classifica a substância em ácido ou base. Justifique sua escolha, né? Então, o que que acontece? Olha, o pessoal, tô parando aqui todas as vezes que manda alguma mensagem no reservado, aí eu tenho que parar para ler. Se você mandar a mensagem geral, eu consigo ver pelo meu celular. Se você manda no privado, aí eu tenho que parar para olhar no computador mesmo, tá? Se você quiser mandar a mensagem no bate-papo geral para todos, fica mais fácil de eu ler a mensagem sem ter que parar, ok? Então, aqui é o seguinte, olha, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Classificada a substância em ácido ou base. H3PO4, né, você sabe que é um ácido, né? Por quê? Porque os ácidos, eles começam, toda a fórmula do ácido começa com hidrogênio, né? Então, por que que H3PO4 é um ácido, né? Ele é um ácido, né? Pois, pois essa classe de compostos tem suas fórmulas químicas que ele pede para justificar, né, pessoal? Iniciadas uhum, por hidrogênio. Então, uma das características, né, que a gente consegue detectar ou identificar um ácido é que os ácidos começam com o elemento que hidrogênio. Você vai ver que todo ácido começa com hidrogênio. No caso, o CaOH2, né, já é uma base, né? Por que que é uma base? Pois essa classe, né, no caso, essa classe de compostos, né, tem em suas fórmulas químicas o grupo hidroxila. O que que é hidroxila? Hidroxila é o OH, tá? Hidroxila no final. Ou seja, então os ácidos começam com H e as bases terminam com OH. Tudo bem? Assim que a gente identifica, né, se uma substância é ácida ou se uma substância é básica. A letra B, ele fala assim, ó, identifique a substância que sofre ionização e a que sofre dissociação, né? Então, o ácido sofre ionização, né? O H3PO4, né? Ele sofre ionização.
Por que que ele sofre ionização, né? Pois é uma molécula polar. Moléculas polares, né, sofrem ionização em meio aquoso, enquanto, né, que o CaOH2 ele sofre dissociação. Pois se trata de uma substância iônica. Então, pessoal, olha só, substâncias moleculares polares sofrem ionização. Substâncias iônicas sofrem dissociação. Mais uma vez, né? Qual a diferença entre a ionização e a dissociação? Ionização é formar íons, enquanto que dissociação é separar íons. Então, como as substâncias ácidas, elas são moleculares, elas são moléculas, essas moléculas em água, elas ionizam, ou seja, elas geram, né, elas formam íons. Já os compostos iônicos, eles já são formados por íons, né? Quando você coloca na água, o que acontece é o quê? Uma separação desses íons que nós chamamos de dissociar ou dissociação. Ok, pessoal? Beleza, né? Pode ir para frente, né? Valeu, Jailson. Diversos ácidos fazem parte do nosso cotidiano, como, por exemplo, temos o ácido clorídrico, que está presente no sistema digestivo, e o ácido sulfúrico, que é usado em soluções de bateria de automóveis. Considerando esses dois ácidos, faça o que se pede. Letra A. Classifique os dois ácidos citados em hidrácido ou oxiácido. Bem fácil, né, pessoal? Hidrácidos são ácidos que não têm o elemento oxigênio. Então, HCl é um hidrácido. HCl é um hidrácido. Enquanto que H2SO4, né, já é um oxiácido. Ok? Então, ó, hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio, né? Enquanto que oxiácidos são ácidos que têm oxigênio. Na letra B, ele fala assim: ao compararmos o hidrácido com o ácido bromídrico, determine o ácido mais forte. Justifique sua resposta, tá? Se eu comparar o ácido clorídrico, né, com o ácido bromídrico, esse é o ácido clorídrico, né? Quando ele ioniza, ele gera H+ e Cl-. Enquanto que o bromídrico, quando ele ioniza, ele gera H+ e Br-. O que que acontece? O ácido bromídrico, esse de baixo, ele é mais forte do que o clorídrico. O fato dele ser mais forte é porque esse Br- aqui, ó, é um ânion mais estável do que o Cl-. Por isso que essa reação, esse HBr ioniza mais. Deu? Como essas reações são reações que vão e que voltam, isso depende da estabilidade desses ânions, tudo bem? Então, quanto mais estável for o ânion, mais íons vão se formar. Quanto menos estável, mais difícil formar esses íons, tá? Então, o ácido bromídrico, bromídrico é mais forte devido à estabilidade
do ânion brometo, que é o Br-, em relação ao ânion cloreto. Bom, só aí ficou vago, né? Agora você pergunta para mim assim, mas por que que o brometo, então, é mais estável do que o cloreto? Porque o brometo, pessoal, tem um raio maior. Então, se você pegar assim, ó, o cloreto, eu tenho aqui a carga negativa em excesso do cloreto, né? Enquanto o brometo já é maior. Como ele é maior, as cargas ficam mais afastadas umas das outras, né? Então, você tem menos repulsão. Então, quanto maior o raio atômico, mais estável vai ser o seu íon. Entendeu a ideia? Então, quando tem uma pergunta assim, como que a gente faz para saber se um elemento é mais estável do que o outro, né? Para você saber se um elemento é mais estável do que o outro, você tem que fazer o quê? Você tem que olhar o raio. Como o raio na tabela periódica cresce de cima para baixo, né? Se você pegar lá na tabela periódica assim, ó, lá na família 7A, você tem, por exemplo, o flúor, você tem o cloro, você tem o bromo, você tem o iodo. Ou seja, à medida que você vai descendo na tabela, o raio vai aumentando. É por isso que se eu pegar o ácido HF, o ácido HCl, o ácido HBr e o ácido HI, quem vai ser o mais forte? O HI, tá? Quem vai ser o mais fraco? O HF. Por quê? Porque o I menos, né, vai ser o ânion mais estável, porque vai ter o raio maior. Quanto maior esse raio, maior vai ser um efeito chamado de polarizabilidade, ou seja, mais espalhadas vão estar as cargas negativas. Pessoal, carga negativa muito perto dá muita repulsão, então ele fica energeticamente instável. Carga negativa afastada tem menos repulsão, energeticamente ele é mais estável. Então, quando ele é pequenininho, ele é instável. Por quê? Porque tem muita repulsão. Quando ele é grande, ele já é estável, porque tem pouca repulsão. Por isso que o brometo é mais estável do que o cloreto. Tudo bem? Então fala assim, ó, o ácido bromídrico é mais forte devido à estabilidade do ânion brometo em relação ao ânion cloreto, pois o primeiro, quem que é o primeiro? O brometo, né? Pois o primeiro apresenta um raio maior, o que lhe confere uma menor repulsão entre as cargas negativas. Tudo bem, pessoal, nisso aí? Dúvidas quanto a isso aí? Só um instantinho, tá?
Beleza, pessoas. Continuando, né? Então, vamos continuar. Próximo exercício é assim, ó. Para facilitar o acesso às informações de segurança de substâncias químicas, foi criada a ficha de informação de segurança para produtos químicos, FISPQ, né? Há diversos produtos que podem ser consultados e um deles é o ácido fosfórico. De acordo com essa tabela, né, essa ficha de informação de segurança de produtos químicos, esse ácido pode ser perigoso, pode causar lesões da pele. Veja a estrutura do ácido fosfórico, tá? Que é a estrutura dele. Ele fala assim, ó, de acordo com a estrutura do ácido fosfórico, explique por que esse ácido pode ser perigoso para a saúde, né? Olha só, ácidos, né? Quando você vai determinar se um ácido é perigoso ou não, pessoal, existem vários fatores, né? Não sei quem foi que inventou esse exercício aí. Você olha, por exemplo, para uma estrutura química, só olhando para a estrutura química, você não tem muita informação para dizer se ele vai ser perigoso ou não, né? Uma das coisas que pode evidenciar é a diferença entre hidrogênio e oxigênio. Por quê? Porque a diferença entre hidrogênio e oxigênio me indica a força do ácido. E ácidos fortes, né, geram queimaduras quando contato com a pele, né? Ácidos fracos, a queimadura já não é tão excessiva, tão em excesso, né? Mas ele pode ser tóxico, ele pode provocar um tipo de reação química que não esteja relacionada à queimadura. Mas, né, vamos supor que o cara quer que a gente responda esse exercício baseado nisso. Não é um exercício de vestibular, provavelmente é um exercício criado por alguns escritores lá do Bernoulli, né? Mas aqui é o seguinte, pessoal, olha só. Se eu pegar aqui a diferença entre o número de oxigênio, quantos oxigênios tem? Ó, oxigênios. Não sei por que que o pessoal está saindo da aula, não sei se está caindo ou a aula não acabou ainda. Oxigênios, tem 4 oxigênios. Hidrogênios, tem 3 hidrogênios. Tá vendo aqui os hidrogênios? Ó, 1, 2, 3. Oxigênio tem 4. Lembra que se você fizer a diferença entre hidrogênio e oxigênio, ó, se der 3 ou 2 é forte, se der 1 é moderado e se der 0 é fraco. Então, isso aqui é um ácido que moderado, né? Então, isso é um ácido moderado. Se esse é um ácido moderado, ele em concentrações altas, né, pessoal, em grande quantidade, ele pode gerar queimadura. Então, quando ele fala assim, ó, de acordo com a estrutura do ácido, explico por que esse ácido pode ser perigoso, né? Por ser, né, um ácido moderado, visto que a diferença entre oxigênio e hidrogênio é igual a 1, ele pode gerar sérias queimaduras em contato com a pele humana. Ok, pessoal? Então, por ser um ácido moderado, né? Como que eu sei que ele é moderado? Pela diferença entre o oxigênio e hidrogênio, né? Lembra que se der 3 ou 2,
ele é forte, se der 1 é moderado. Os ácidos fortes e os moderados, eles geram sérias queimaduras. Os fracos, já nem tanto, ok? Professor, mas um ácido fraco pode gerar queimadura? Pode também, depende da quantidade de ácido que entra em contato com a pele, tá? Mas os mais perigosos são os ácidos fortes e os moderados, ok? Beleza. Passando para frente, então, pessoal, vamos para o próximo. O exercício 6 diz assim, ó, a tabela a seguir apresenta uma série de ácidos. Complete a tabela em relação ao que se pede, né? Então, aqui nessa tabela, ele pede, primeiro, a equação de ionização, o número de hidrogênios que são ionizáveis e a força, né? Então, vamos lá, é bem tranquilo isso aqui, ó. Você vai fazer aqui, ó, HClO, aí você vai ionizar ele assim, ó. Você retira o primeiro o hidrogênio, H+, e o que sobrar, ClO-. Quantos hidrogênios ionizáveis ele tem por molécula? Apenas o quê? Um. Ele tem só um hidrogênio ionizável. E a força? Se você pegar o número de oxigênio e subtrair do número de hidrogênio, vai dar 0. Quer dizer que ele é um ácido fraco. Ok? Agora aqui, ó, H2SO4. Como que ele ioniza, né? Você vai tirar 2 hidrogênios, então vai ficar 2H+, e vai copiar o que sobrou, ó, SO4. Como eu tenho duas cargas positivas, porque eu tenho 2H+, então aqui tem que ser duas cargas negativas. Tudo bem? Número de hidrogênios ionizáveis. Ele tem 2 hidrogênios por molécula. 2. Se você subtrair número de oxigênio menos número de hidrogênio, ó, 4 menos 2 dá 2. Então, ele é um ácido forte. Pessoal, infelizmente, nossa aula vai acabar agora, tá? Já são 39 minutos aqui, falta 30 segundos para nossa aula acabar. Para não ficar só nessa, né, acabar de uma vez sem a gente se despedir, tá? Hoje só tem uma aula, então eu vou deixar para continuar esses exercícios na próxima aula, tá? Na próxima quarta-feira a gente dá continuidade à resolução desses exercícios. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, tá? Tenham um excelente dia. Eu gostei da sua blusa. Gostou, né? Top, né? Hoje tem Mengão, Só hein? Não esquece não. hoje tem. Tchau. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, tá?